Gestão para aplicação bem-sucedida de tecnologias de produção do leite. Hoje teremos o 3º episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A palavra gestão ainda assusta muita gente. Anotar e analisar números não está na rotina de quem trabalha o dia inteiro no campo. Saber se uma atividade dá lucro ou não dá acaba sendo muito subjetivo. De acordo com Ana Carolina Citolin, ela é gerente setorial do agronegócio do Sebrae do Rio Grande do Sul, fica muito claro ao conversar com o produtor que quanto maior o montante recebido, melhor é a atividade. Por esse quesito, o leite perde a preferência para atividades que rendem grandes quantidades de uma só vez, mesmo que isso aconteça apenas 1 ou 2 vezes por ano. O que não é levado em consideração é a renda mensal que o leite proporciona. Além disso, não basta a atividade gerar muito dinheiro, temos que considerar também quanto foi gasto na produção. A diferença entre esses dois valores é que nos diz se a atividade está gerando lucro ou prejuízo. Sobre a gestão na pecuária leiteira, a Milk Point realizou o evento online gratuito Milk Point Experts, Custos de Produção e Gerenciamento de Fazendas. Uma das palestras foi do professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, sobre gestão para aplicação bem-sucedida de tecnologias de produção. O professor falou sobre o modelo de gestão que desenvolveu ao longo dos anos de estudo e trabalho. Esse modelo, então, ele tem alguns componentes básicos. Um deles é entendimento do negócio. Nós precisamos entender o negócio, entender quem é o cliente, entender o que ele faz com o nosso produto, entender quais são as dificuldades que ele tem para executar o negócio dele, quais seriam os benefícios que ele teria com o nosso produto ou serviço, no caso de um consultor. Isso é válido, esse modelo é válido para consultorias, para consultor individual ou em grupo, mesma coisa. Mas tudo isso daí faz parte do entendimento do negócio. E a partir disso, a gente cria o que é chamado de norte verdadeiro. Norte verdadeiro é composto de propósito, de missão e de visão. São 3 coisas que a pessoa precisa ter clara no seu negócio. Isso daí constitui o telhado da casinha. Como um dos pilares, nós temos a organização do trabalho. É a gente entender que tudo faz parte de um sistema, que o sistema é composto por subsistemas. Por exemplo, o subsistema de ordenha. E que esse subsistema de ordenha tem clientes internos e externos. Um cliente importante do subsistema de ordenha é justamente a indústria. O outro cliente importante são as vacas, e a pessoa precisa entender isso daí para entender o que é valor para esses clientes, e daí ele organiza os processos para entregar esse valor. Então isso daqui é um dos pilares da casinha. Um outro pilar da casinha é fazer com que as coisas andem, é a gestão da rotina do dia a dia. Aqui é a gente acompanhar as pessoas, a gente identificar as pedras no caminho do trabalho dessa pessoa, que são justamente as anomalias. É a gente identificar desperdícios. A pessoa precisa aprender o que é desperdício e aprender a enxergar e tirar desperdícios dos processos. Para isso daí tem uma série de coisas que elas têm de aprender para que elas façam a rotina direito. E a gente precisa dar suporte para elas, acompanhando o trabalho, fazendo reuniões diárias, fazendo perambulação para poder ajudar e capacitar as pessoas na execução das suas tarefas. No centro da casinha, na sala de estar, a gente coloca 2 coisas. Uma é a gente olhar o presente para que a gente possa fazer melhoria contínua,
Para isso daqui, as pessoas precisam aprender a solucionar problemas. E precisa solucionar problemas com um método. O método que a gente usa é o mesmo método de se fazer um trabalho científico. A gente pegou o PDSA do Deming, não é PDCA, não é PDC, esse C não é correto. O correto é S, PDSA do Deming, e transformou no FCA, para adaptar a linguagem ao nosso produtor de leite, ao nosso ordenhador, ao nosso supervisor, que não tem a mesma linguagem do americano, PDSA em inglês. A outra coisa que a gente faz é olhar o futuro. A melhoria contínua olha o presente, mas isso não é suficiente. Nós estamos vendo aí o corona. Então nós precisamos também fazer gestão de riscos. Gestão de risco é olhar o futuro, mas é a gente identificar possíveis riscos e também possíveis oportunidades, analisando a probabilidade e o impacto disso daí, para depois a gente iniciar projetos para mitigar, eliminar os riscos ou aproveitar essas oportunidades. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu jornal do agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? Controlar a parte financeira da propriedade é mais fácil que o produtor pensa. Existem recursos modernos, como aplicativos e softwares, que facilitam muito a análise das informações. Mas um caderno, uma caneta e uma calculadora causam o mesmo efeito. É mesmo. E em ambos os casos, a disciplina do produtor em anotar todas as informações é fundamental. A anotação deve ser diária. Assim, ela é mais precisa, mais rápida. Quando comparar o que gastou e o quanto recebeu, você, produtor, vai se surpreender com a atividade leiteira. Com essas informações, pode-se analisar muitos aspectos da sua produção. Mesmo todos os aspectos que o produtor Paulo Machado já apresentou, que consistem no processo de gestão, ainda não é suficiente, como ele explica. Isso tudo ainda não é suficiente. Tem uma coisa que é básico e que é justamente o alicerce da casinha. É o que a gente chama de princípios gerenciais. São as regras de como que todos devem se comportar, desde o dono até o ordenhador. São os princípios gerenciais. E nós pegamos os princípios do Deming, que eram em número de 14, e mais a experiência nossa, que nós fomos adaptando, e criamos 10 princípios gerenciais aqui, 10. Mas o primeiro é o chave, é o básico, é aquele que sem esse princípio esqueça. Nada disso que eu estou falando vai acontecer. Esse primeiro esteja junto, mesmo que a distância, como nós estamos agora. Mas nós precisamos estar junto, olhando no olho das pessoas, entendendo o sentimento das pessoas, tendo a tal da maldita inteligência emocional, que é difícil de se ter, mas o líder, no caso aqui, tanto o dono quanto o gerente, precisa entender o que é estar junto. Mas, além disso, faz parte desse princípio, esteja junto, liderando, com duas palavras críticas, com humildade. Se não tiver humildade, se não deixar os outros serem a razão de ser, não funciona. E gratidão. Sem humildade e gratidão, nada disso funciona. Nós não vamos ter pessoas fazendo o que foi combinado com elas, procurando melhorar sempre porque elas querem. Nós não vamos ter de maneira nenhuma. Bom, isso tudo, meus amigos, é um monte de coisa. Para facilitar isso daí, nós
buscamos nas prateleiras um monte de ferramentas e adaptamos essas ferramentas. Por exemplo, aqui na organização do trabalho, uma ferramenta interessante é o CIPOC, que a gente adaptou. Outra aqui é o 5S, na gestão da rotina. O outro são, por exemplo, o painel de controle de caixa, que é uma ferramenta importante para as pessoas. Reunião diária, que é uma outra ferramenta. Ou seja, nós pegamos um monte de ferramentas da literatura e adaptamos para a fazenda, com o linguajar da fazenda, no formato da fazenda, com o investimento que a fazenda pode fazer, e na maior parte delas não tem custo algum para a fazenda. E a outra coisa que nós fizemos foi pegar todo esse trabalho e transformar isso daí num passo a passo, porque é impossível de implementar isso daí em um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, é impossível. O que a gente vê e a experiência que eu tenho, que nós temos desde os anos 90, é que isso daí, pessoal, em muitas fazendas demora cerca de 5 anos para ser implementado, outras menos, 1 ano, mas demora em torno de 5 anos. Então nós criamos aqui uma jornada de implantação desse modelo, para que no final da implantação o produtor tenha não mais um modelo, mas ele tem agora um sistema de gestão. Agora sim, ele tem um sistema de gestão do seu negócio, como a gente entende sistema de gestão. Essa jornada ela é dividida em etapas. Nós fizemos então 4 etapas. A primeira etapa é justamente essa parte de entendimento do negócio. E é uma etapa em que o dono, com o seu gerente e o seu consultor, constroem. E eles têm uma série de tarefas aqui a serem executadas. Eu não vou entrar em detalhes dessas tarefas, mas, por exemplo, como nós estamos falando aí de parte financeira também, uma dessas tarefas é justamente essa aqui, que é montar o seu painel de caixa. Isso é básico para ser feito. Até essa porteira aqui, olha, nada disso é implementado na fazenda. Isso é feito pelo dono, pelo gerente da fazenda e pelo seu consultor, porque esse trabalho é muito introspectivo e ele precisa daí amadurecer essas ideias. Isso não exige investimento algum para ele e não é também planejamento no conceito que a gente tinha. Não é entender o negócio, entender o seu cliente, o que ele quer, visitar o seu cliente, que produtos que o seu cliente produz, as dificuldades que o seu cliente... Nos próximos episódios, o professor Paulo Machado vai explicar para a gente as outras etapas do modelo de gestão. Então fique sempre atento ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã